Olá pessoal, nesse exercício nós temos um gráfico do potencial elétrico de uma esfera condutora eletrizada com um raio de 1 centímetro. E o exercício quer que a gente determine o potencial elétrico que ela está gerando a 3 centímetros do centro, do seu centro. Então pessoal, primeiramente nós teríamos que lembrar que como esse gráfico está mostrando para a gente valores de potenciais positivos, né, os valores do potencial elétrico gerado por essa esfera é positivo, essa esfera está eletrizada positivamente. A gente pode considerar que ela está eletrizada positivamente. E aí, nós teríamos que lembrar que quando um material condutor ele está eletrizado, no seu interior, o campo elétrico ele é nulo, não existe campo elétrico aqui, ele vai ser zero. Porém, a partir do momento que a gente vai se afastando aqui, a partir da superfície desse material, nós vamos se afastando dele, vai aparecer o campo elétrico, essas cargas vão estar gerando um campo elétrico não nulo, e conforme a gente caminha a favor dessas linhas do campo elétrico, o potencial elétrico gerado por ele, por essa esfera, vai diminuindo. Então, aqui se eu analiso o potencial elétrico nesse ponto, por exemplo, eu sei que ele vai ser maior do que o potencial elétrico num outro ponto mais afastado. Quando eu ando a favor das linhas do campo elétrico, o potencial elétrico vai diminuindo. E eu gosto sempre, pessoal, de fazer uma comparação, né, com a ideia de campo gravitacional. O potencial elétrico é como se fosse a altura dentro do campo gravitacional. Eu tenho aqui as linhas do campo gravitacional. Conforme a gente caminha a favor das linhas do campo gravitacional, a nossa altura vai diminuindo. A gravidade sempre vai apontar no sentido para baixo, né, apontando aqui para a superfície do planeta Terra. Então, conforme a gente caminha a favor das linhas da gravidade, a nossa altura vai diminuindo, a altura vai ficando menor. É o que acontece com o potencial elétrico. A partir do momento que a gente anda a favor das linhas do campo elétrico, o potencial elétrico vai diminuindo. E aí, dentro da esfera, como não existe campo elétrico, o potencial elétrico ele é constante. A gente poderia até fazer uma comparação, né? Quando a gente está aqui na superfície da Terra, por exemplo, a gente caminha em qualquer ponto na superfície da Terra, a nossa altura não se modifica, a nossa altura ela ficaria constante. Então, quando a gente está dentro desse material condutor, qualquer ponto que você caminha aqui dentro, a sua altura elétrica não muda, o seu potencial elétrico fica constante. A expressão para a gente calcular o potencial elétrico gerado por uma esfera eletrizada seria essa daqui, que lembra que seria a mesma expressão que o potencial elétrico do potencial elétrico gerado por cargas pontiformes. O único cuidado a mais que a gente deve ter é a respeito dessa distância. A gente tem que lembrar que esse D é a distância do ponto que você está analisando até o centro da esfera. E aí, na hora que você vai analisar um determinado ponto, você tem que perceber se esse ponto ele tá a uma distância maior, menor ou igual ao raio, ou a uma distância maior do que o raio da esfera. Se essa distância for menor ou igual ao raio, a gente troca aqui na expressão esse D por R, porque dentro da esfera não importa qual ponto que você analisa. Se eu pego um ponto aqui, essa distância é menor do que o raio, eu já sei que o potencial aqui dentro e na superfície é constante, o potencial vai ser o mesmo. Então, o cálculo é como se a gente tivesse sempre, qualquer ponto que você escolhe aqui dentro, para eu calcular o potencial, é como se a gente tivesse sempre na superfície da esfera. A gente vai trocar o D por R. Se o raio nessa questão vale 1 centímetro, ele fala aí no enunciado, o raio vale 1 centímetro, qualquer ponto que a gente pegue a uma distância menor do que 1 centímetro dentro dessa esfera, né, que seria um ponto interno dessa esfera, o potencial elétrico ele vai ser constante, ele vai ter o mesmo valor, e aqui no caso seria de 186 volts.
Então, se eu pego um ponto aqui a essa distância do centro, eu vou ter o potencial de 186 volts. Se eu pego esse outro ponto, um ponto aqui a uma distância D2 aqui do centro, o potencial vai ser de 186 volts. E se eu pego um ponto que está a uma distância que equivale ao raio até o centro, eu vou ter um potencial de 186 volts. Então, qualquer ponto dentro da esfera, o potencial é o mesmo. A partir do momento que a gente sai fora da esfera, a distância se torna maior do que o raio, e essa distância sendo maior do que o raio, o potencial e a distância vão ser inversamente proporcionais. É o que está acontecendo aqui no gráfico. Conforme a gente vai pegando valores de distâncias maiores do que o raio, o potencial elétrico ele vai caindo, ele vai diminuindo. E ele quer que a gente calcule o potencial quando a distância vale 3 centímetros. Então, se nós tentássemos direto, resolver esse exercício substituindo a distância por 3 centímetros, a gente não iria conseguir chegar no resultado porque nós não temos o valor desse produto da constante eletrostática vezes a carga. Então, se eu já substituísse esse D direto por 3 centímetros, não chegaria no resultado. E aí, por isso que, ao analisar o gráfico, ele trouxe aqui para a gente esse valor de 186. Com esse valor de 186, eu poderia substituir na expressão do potencial o D por R, a distância a gente trocaria por R, e aí a gente sabe que quando o D é igual a R ou valores menores do que o R, o potencial vale 186 volts. A gente teria essa relaçãozinha aqui. Aqui, na verdade, a gente não precisaria nem substituir o raio por 1 centímetro, porque essa distância que nós estamos querendo calcular o potencial é uma distância que é o triplo do raio. Aqui é 1 centímetro, aqui é 3 centímetros. Então, essa distância D equivale a 3 vezes o raio. Eu vou fazer essa substituição aqui. Então, o novo potencial, o potencial que o exercício está pedindo, é num ponto em que a distância é 3R. Aí agora a gente já sabe que essa expressão toda que vale 186 volts. Então, o potencial elétrico na distância de 3 centímetros é 186 dividido por 3, que daria a resposta do exercício, que é 62 volts. Essa seria a resposta do que ele está pedindo.